Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus encontre guarida em nossos corações, nesse momento em que, mesmo virtualmente, nós nos encontramos reunidos. Que Jesus, na sua infinita bondade, esteja nos incluindo bons pensamentos, abrindo a nossa mente e facilitando o entendimento dos seus ensinamentos tão necessários para o nosso dia a dia. Para essa reflexão, nós estaremos abordando no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E dando um foco, dando uma atenção um pouco maior ao item retribuir o mal com o bem. Duas lições, talvez das mais importantes do Evangelho e também talvez das mais difíceis, porque temos ainda dificuldade de entender o que significa amar e temos dificuldade em amar. Considerando o nosso padrão evolutivo, nós temos mais experiências em virtude da nossa progressão espiritual, nós temos ainda muito mais experiências com coisas não tão evoluídas assim quanto situações mais evoluídas. Mas Kardec nos traz um alento nessa mensagem, mostrando que esse amar a que Jesus se refere aqui não é algo assim que nós não possamos alcançar. Nós pensemos aí numa situação de mais puro amor que nós sintamos, ainda é algo insignificante, perto do amor que Jesus tem por nós. Então, quando ele fala que amar os vossos inimigos, ele vai deixar claro o que é esse amar e como nós devemos proceder para amar dessa forma com que ele explica. E quando eu falo em retribuir o mal com o bem, também é um grande desafio para todos nós, porque mediante tantas situações que nós presenciamos na sociedade, presenciamos no nosso dia a dia, é um tanto quanto difícil nós não respondermos à mesma altura. É um tanto quanto difícil assim nós mantermos a calma, nós realmente retribuirmos o mal com o bem. Mas não é por acaso que nós estamos aqui na Terra, e muito menos não é por acaso que nós somos espíritas, que nós estamos aqui nesse momento refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, refletindo sobre a didática de Kardec, porque realmente nós possamos colocar em prática esses ensinamentos. Já é chegado o momento em que é necessário a prática. É importante nós lermos, nós estudarmos, nós compreendermos, mas é importante a prática. É só a prática que vai fazer com que nós sejamos espíritos melhores do que somos hoje. Então é preciso que nós, de uma forma ou de outra, encontramos o caminho da prática. Demos um passo de cada vez, mesmo que sejam passos curtos, mas passos contínuos. Porque esse momento pelo qual nós vivemos, onde o planeta passa por um turbilhão, passa por um expurgo, é importante que nós realmente mostremos para que nós viemos. É importante que, mesmo com medidas pequenas, com medidas simples, mas é importante que essa transformação moral em nós ocorra. E aí nós vamos agregando outros ensinamentos do Evangelho, como orai, vigiai, conhece-te a ti mesmo, enfim, se lhe baterem numa face, oferecer-lhe também a outra, que tudo isso tem as suas explicações, tem as suas linhas de raciocínio, mas são ferramentas para que nós melhoremos, mesmo que seja um pouco. Nós, principalmente nós que temos contato, que
gostamos e estudamos e refletimos a respeito da doutrina dos espíritos, essa evolução é preciso, sim, essa reforma íntima é necessária e nós precisamos sair da teoria, né? Nós precisamos partir aí mais para que realmente as coisas aconteçam, para que realmente as coisas se concretizem. Então, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estais nos céus, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Então Jesus, nessa passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47, realmente ele nos convida para que nós façamos a diferença, para que nós pensemos fora da caixa, né? Ah, não, aqui bateu, levou. Não, eu não levo desaforo para casa. Esses são os discursos que nós temos que abolir do nosso dicionário, da nossa boca, da nossa palavra, enfim. Não é isso que Jesus espera de nós. É preciso que nós façamos diferente, né? Muitas vezes nós julgamos, nós criticamos aquele nosso irmão que se encontra na prática da maldade, que se compraz com a maldade, que está na vida do crime, das drogas, mas ele vai amar quem ama ele. De repente até pode ser que ele trate bem quem trata bem ele. E nós nos diferenciamos aonde? Nós que somos espíritas, que somos cristãos, muitas vezes moralistas ou falsos moralistas, nós fazemos a mesma coisa. Então, o convite de Jesus nesse primeiro parágrafo é que realmente nós façamos a diferença, né? Nós retribuamos o mal com o bem, né? A gente realmente, quando nós recebemos uma ofensa, nós nos aquietemos. Quando alguém vir discutir com a gente, que nós possamos baixar o nível da discussão, baixar o nível da voz, baixar o nível do som, não da discussão. Falar num tom mais manso, ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de equilíbrio. E isso não se consegue do dia para a noite. É necessário muita perseguição nessas práticas para que nós consigamos entender o que está acontecendo e conseguir retribuir esse mal com o bem. E muitas vezes o bem é o silêncio. Nós recebemos uma ofensa, nós nos calamos. Por mais que a vontade seja de esbravejar, de partir para cima, nós nos calamos, né? E aí entramos em um processo de oração onde nós pedimos auxílio para que a gente consiga resolver isso dentro de nós. Quando nós partimos por essa linha de raciocínio, nós vamos vendo que, para que a gente possa retribuir o mal com o bem, nós temos que conhecer, antes de conhecer a outra pessoa, temos que conhecer a nós mesmos, né? Muitas vezes a vontade que temos é de dar o troco na mesma moeda, mas por quê? Nós entendemos o porquê das coisas. Será que é orgulho? Será que é vaidade? Será que eu não tenho controle sobre os meus impulsos? Como que eu estou praticando o ensinamento orai e vigiai? Porque
Quando nós fazemos a oração dominical, o Pai Nosso, nós pedimos a proteção, nós pedimos que Deus nos livre de todos os males e que nós também não possamos fazer mal aos outros. Mas e daí? Nós estamos orando, mas nós estamos vigiando as nossas atitudes, nós estamos vigiando os nossos pensamentos, as nossas palavras, ou ainda estamos apenas na oração? Então, quando nós começamos a nos conhecer melhor, e nesse ponto a meditação é muito importante, né? Que a gente consiga entender o porquê que nós agimos de determinada forma, mediante determinados impulsos, a gente vai começando a entender, a gente vai começando a mudar. Nós somos espíritos milenares, e vá lá saber quantas encarnações que nós reagimos da mesma forma, mediante determinados impulsos, né? Ou seja, nós repetimos padrões. Sempre que nos pisam no calo, nós somos violentos. Sempre que nos ofendem, nós ofendemos mais. Sempre que nos batem, nós batemos mais. Sempre que nos fecham no trânsito, nos buzinam, nós buzinamos mais. Até quando? Como eu disse, é chegado o momento em que Jesus nos convida a sermos diferentes. A paz tem que surgir de alguém. A compreensão tem que surgir de alguém, o silêncio tem que surgir de alguém. Então, que esse alguém sejamos nós. Porque muitas vezes aquele que nos ofende, aquele que nos faz o mal, ele não tem condições nenhuma de sequer pensar em algo parecido do que nós estamos comentando essa noite. É fácil? Não. Não é fácil. Né? Talvez para aqueles mais evoluídos até seja, mas nós temos até por instinto, quando nos ferem, quando mexem no nosso ego, nós reagirmos meio que da mesma altura. Né? E o convite é o do amor. Amor ao próximo. Mas como que é esse amor? O que é esse amor? Amar de que forma? Né? Tudo isso Kardec traz explicado nesse capítulo, e a gente vai vendo que esse amor não é mais do que você compreender. Esse amor não é mais do que você não desejar o mal, porque é a prática do amor que está ao nosso alcance nesse momento. Quando Jesus falou isso lá no passado, o próprio vocabulário tinha as suas limitações. Então Kardec vai nos explicar aqui que esse amar ao próximo é realmente a gente entender o próximo. Procurar entender o porquê que essa pessoa é tão estressada. O porquê que esse companheiro de trabalho ele precisa criar um problema para vender uma solução. E aí nós começamos a analisar o porquê que essas pessoas fazem tanto mal aos outros. E a gente vai ver que são espíritos carentes de uma série de situações. Carente de oração, carente de entendimento, carente de... Enfim, vá lá saber, não teve uma educação adequada. Né? Cada um tem a sua história e todos nós somos espíritos em evolução. Então, esses dias eu ouvindo uma juíza que atua no estado do Rio de Janeiro, e dentre as perguntas que fizeram para ela, uma delas foi o que ela vê como solução para inibir a violência no estado do Rio de Janeiro. Se ela entendia que o porte de arma, posse de arma era bom, enfim, o que ela entendia a respeito disso. E a resposta que ela deu para a repórter foi muito interessante. Ela falou, olha, eu atuo na magistratura fazem mais de 23 anos. Eu posso falar para você com absoluta certeza de que a violência não se combate com a violência. Para que nós possamos inibir a violência, nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto Estado, termos ações concretas no sentido de disciplinar, no sentido de educar, no sentido de amar. E veja, ela não estava falando de religião, ela estava falando da área da justiça, da área do direito. Uma pessoa que tem uma vasta experiência, ela falou, eu conheço
a fundo a questão da violência do Rio, do tráfico de droga do Rio, porque eu julgo, eu trabalho, eu estudo isso todos os dias. E eu já presenciei inúmeras vezes que sempre que você tenta combater a violência com mais violência, o resultado é a violência. Né? E aí, isso foi alguns meses que eu assisti essa entrevista, mas no sábado passado, até não sei se os irmãos sabem, mas Divaldo Pereira Franco, ele faz uma transmissão ao vivo da Mansão do Caminho. Se eu não me engano é terça, quinta e sábado, mas isso que eu vou comentar eu assisti no sábado, onde ele falava do movimento Você e a Paz, da necessidade que as pessoas, a necessidade de se transmitir a paz, de se cultivar a paz. E ele falava justamente sobre isso, né, na mesma linha de raciocínio que essa juíza comentou. Né? Que se você consegue muitas vezes silenciar no momento onde tudo te leva para uma discussão, se você consegue dar uma palavra de alento, dar uma palavra de conforto, se você consegue entender muitas vezes uma pessoa que vem bastante conturbada, você está plantando a tua semente da paz. Ele explicando como que ele, o trabalho que ele teve, né, ele, a equipe dele teve com esse movimento Você é a Paz, nos inúmeros países que ele frequentou. E ele falando que ao mesmo tempo que é algo tão amplo, é algo que depende de cada um de nós, de atitudes pequenas, nossas, de todos os dias, para que nós possamos ter paz no mundo. Então, é muito importante esse entendimento e essa resposta contrária à violência, seja a violência doméstica, seja um assalto, seja um criminoso. É muito importante nós entendermos que esses espíritos que ainda estão na prática da maldade, e alguns deles ainda se comprazem com o mal, eles também estão em evolução, assim como nós. E aí Kardec nos explica aqui o seguinte: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que se sente de estar com um amigo. Então, isso nos deixa claro que o que é nos exigido nesse momento, no sentido de amar, é simplesmente você não desejar o mal. É você orar para que você entenda, para que você perdoe, e orar para que aquela outra pessoa também melhore. Né? Em outras palavras, nós não podemos ser falsos. Muitas vezes nós lemos lá, não amar os vossos inimigos, e saímos, meu irmão, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Você assaltou lá a minha casa, eu estou com o coração fervendo de ódio, mas deixa eu te dar um abraço aqui, meu irmão. Isso é hipocrisia. Não é isso que está sendo pedido para nós. Né? Se nós sentimos ódio, vamos admitir que nós sentimos ódio e vamos trabalhar esse ódio dentro de nós. Porque o ódio é um problema nosso. Não é um problema de quem nos fez mal. Aquele que nos fez mal, nos fez mal. Agora, como que nós trabalhamos esse mal dentro de nós, é um problema nosso.
Então Kardec deixa muito claro que a gente nunca vai sentir o mesmo bem-estar que nós sentimos na presença de um amigo quando nós estivermos na presença de um inimigo, né? Ou de um desafeto, ou de alguém a quem nós não sintonizamos, ou como diz o dito popular, quando os santos não batem, né? Então, não é isso que é exigido. O que é exigido, o que nos é cobrado é que nós possamos entender aquela pessoa e não desejar mal àquela pessoa, né? A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que experimenta a aproximação de um amigo e de um inimigo, né? Então isso é físico, né? Nós muitas vezes temos simpatia por pessoas que não são nem familiares, e esses laços de amizade, de simpatia, vêm de outras existências, vêm de outras encarnações. E muitas vezes temos contato com pessoas em quem realmente não sintonizamos, não nos damos bem, dentro da nossa própria casa, que também são contatos de outras encarnações, a quem nos fizeram mal ou fizemos mal a essa pessoa e ainda estamos juntos tentando esse resgate, tentando essa aproximação, né? Olha o caso do Divaldo Franco, né? Com aquele espírito máscara de ferro, foi ele que denominou o espírito máscara de ferro, aparece no filme do Divaldo, né? É um espírito assim que queria o mal do Divaldo em virtude de algumas situações do passado, mas o Divaldo, através do amor e do exemplo, ele converteu esse espírito, né? Converteu esse espírito, né? Trazendo o lado do amor, apresentando a outra face, né? Quando diz lá, quando batei-lhe a face direita, apresentei também a outra. Não é para você virar a cara e dar para bater, não. É você apresentar a outra face, a face do amor, a face do perdão, né? Então o Divaldo venceu essa diferença que ele tinha com esse espírito nessa existência, né? Quando nós falamos desafetos, quando nós falamos inimigos, muitas vezes nós estamos nos referindo a pessoas dentro da nossa própria casa, como eu disse, né? São pais, são mães, são filhos, são filhas, que são nossos desafetos, são diferenças do passado, que encarnamos juntos debaixo do mesmo teto, na escola do lar, para que nós possamos aprender. E a forma de aprender é essa, né? É nos conhecendo, é desejando bem, é tentar ajudar. Não precisa morrer de amor, não precisa euforias, precisa apenas de equilíbrio, né? Que nós possamos ajudar, talvez até meio a contragosto, mas ajudar. Não desejar o mal. Se não podemos ajudar, não vamos atrapalhar. Entender que se aquela pessoa nos fez o mal é porque ela não está bem, né? Eu preciso ser superior. Eu preciso entender, enxergar essa situação por um outro ângulo. Isso é muito importante, né? Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um amigo nos faz bater o coração muito diferente do que faz bater um inimigo, né? Então, essa é a proposta de Jesus. Retribua sempre o mal com o bem. Se você não consegue realmente fazer o bem com aquele sentimento de caridade, aquele sentimento mais nobre, faça mecanicamente, mas faça, né? De repente, de tanto fazermos a contragosto, de tanto tentarmos ajudar as pessoas que nos prejudicam, contrariado, porque a nossa vontade era de prejudicar, a nossa vontade era de puxar o tapete, mas nós vamos lá a contragosto, ajudamos. A segunda vez a gente vai a contragosto e ajuda, e de repente a gente começa a ver que essa animosidade vai diminuindo. Porque nós não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos. Os espíritos de luz, os espíritos benfeitores estão conosco, né? E eles nos ajudam quando eles veem que nós estamos buscando nos melhorar, que nós estamos buscando vencer as nossas próprias paixões.
desbastar as nossas próprias arestas. Né? Então são lições muito importantes do Evangelho, quando falam em amar os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, se vos bata na face direita, oferecerei também a outra, orai e vigiai. São receitas que, se nós começarmos a praticar de forma simples todos os dias, através das nossas orações, através das nossas meditações, nós vamos entendendo e vamos lentamente, a passos lentos, melhorando. Né? E daqui 1 minuto, 1 hora, 1 semana, 1 mês, alguns anos, quando retornarmos à pátria espiritual, nós veremos, puxa, eu melhorei um pouco, eu consegui avançar um pouquinho. Né? Não sou ainda um espírito de luz, mas não sou também tão inferior como eu era. Eu consegui vencer algumas coisas importantes, eu consegui vencer a mim mesmo. Em vários momentos em que o orgulho me tomou, eu consegui, meio a contragosto, meio a contra-vontade, mas eu consegui calar. Eu consegui praticar o bem. Eu consegui baixar o tom da conversa, baixar o nível da voz. No começo, mecanicamente, depois disso foi se tornando um pouco mais fácil. E eu volto para a pátria espiritual hoje um pouco melhor do que quando eu encarnei há tantos anos. Esse é o nosso objetivo. É para isso que nós estamos aqui. E olha, meus irmãos, se faz muito necessário que essa transformação, que essas atitudes do bem comecem cada vez mais a aparecer na Terra. É chegado o momento, não tem mais tempo. Nós precisamos encharcar esse planeta de atitudes boas, de pensamentos positivos. Porque a partir do momento que eu tenho atitudes boas, eu crio uma aura positiva em torno de mim, que influencia as pessoas que estão em torno de mim. Vai ser difícil, vai, porque como eu falei, a gente vem de séculos agindo e pensando da mesma forma equivocada. Mas a partir do momento que eu consigo, a passos lentos, me tornar um pouco melhor, muito em breve, eu vou, talvez até inconscientemente, estar dando exemplos, servindo de motivação para outras pessoas. Puxa, mas o Alexandre era tão complicado de lidar com ele, de conversar com ele, de trabalhar com ele. Ele mudou, hoje ele está mais tranquilo, ele está mais sereno, não discute muito mais, não xinga muito mais, não grita muito mais. Pensemos sobre isso, reflitamos sobre esses ensinamentos e não nos esqueçamos que é chegado o momento. A teoria é muito importante, mas é chegado o momento da nossa mudança pessoal. Nós somos convidados a todos os instantes a mudarmos, a nos esforçarmos para mudar. Não percamos essa oportunidade. Porque quando nós temos boa vontade, o recurso nos vem de imediato. Muita paz a todos. Que Jesus abençoe a nossa vida, abençoe os nossos pensamentos, as nossas palavras, e que nós possamos ser aquele que leva sempre a palavra de consolo, leva sempre o alento, leva sempre o silêncio, o ombro amigo. E que nós não sejamos mais aquele que leva a discórdia, que responde no mesmo nível, que não traz desaforo para casa. Porque nós somos espíritos em evolução. E essa evolução, ela tem que ser constante. Mesmo que lenta,
mas ela precisa ser contínua. Muita paz a todos e até uma outra oportunidade.